Bom dia, manhã de 4 de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 886. Estamos falando de dificuldades agora no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 7, verso 14, lemos: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel? Será que essa profecia se refere a Jesus? Ou como pode ser considerado essa profecia sobre o nascimento de Jesus, quando o capítulo 7, 16, parece obstar o fato, e em Isaías 8:3 registra o cumprimento dessa profecia. Vamos então à solução dessa dificuldade. Numa época de grande crise nacional, o reino de Judá fora ameaçado de invasão pela Aliança do Norte, feita pela apóstata Samaria e a pagã Damasco, Isaías 7, versos 4 a 6. Se tal incursão fosse bem sucedida, o Reino do Sul, satélite de Israel, teria sido destruído mais tarde como nação pelos invasores assírios, os quais arrasaram Samaria 15 anos mais tarde. Visto que Judá estava sendo governada por um rei perverso e ímpio chamado Acaz, sua posição de nação única na face da terra, que cria na Bíblia, corria grave perigo. Portanto, sua maior necessidade era de um libertador que livrasse do pecado e exaltasse a uma posição de grande poder espiritual que testemunhasse ao resto da humanidade a respeito do caminho da salvação. O Senhor atendeu às necessidades de Judá mediante essa profecia a respeito do Emanuel. Isaías 7, verso 14, promete: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, isto é, Deus conosco. Que sinal seria esse? Em que sentido seria ele, Deus conosco? A partir das referências que seguem, fica claro que havia um tipo de Emanuel, o qual nasceria em um futuro próximo, como prova de que Deus está sempre com seu povo a fim de libertá-lo. No entanto, nasceria também o antitipo no futuro remoto, que seria Deus e homem, o qual libertaria o seu povo não apenas seus opressores humanos, mas também do pecado e da culpa. Além disso, ele reinaria como descendente sucessor de Davi para sempre, eternamente. Assim, a necessidade dupla seria atendida de dois modos: pelo Emanuel, que é o tipo, e pelo Redentor Divino, que é o antitipo. Isaías 7,16 refere com clareza a uma criança que haveria de nascer dentro de alguns anos. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, antes que atinja a idade total de responsabilidade moral, será desamparada a terra. Peca de Samaria e Rezim de Damasco, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Normalmente, à idade de 12 ou 13 anos, o menino judeu era considerado suficiente amadurecido para assumir total responsabilidade pelos seus pecados, tendo de aprender a ler. Tornava-se um bar mitzvah, filho do mandamento, e podia expor as escrituras, o Pentateuco. Então, se essa promessa foi feita em 735 a.C., e se a criança indicadora do tempo nasceu depois de um ano,
mais ou menos estaria com 12 anos por volta do ano 722 a.C., quando Samaria caiu diante do cerco assírio, tendo ficado permanentemente destruída como nação. Damasco já havia sido invadida e pilhada pelas tropas de Tiglat-Pileser III em 732 a.C. Essa data também havia sido predita, porque em Isaías 8:4 lemos a respeito da profetisa que vaticinou sobre o filho que nasceria a Isaías, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Em meados de 732, o menino que representava o tipo de Emanuel teria 2 anos de idade, portanto já saberia dizer papai e mamãe, e fica bem claro que esse filho do profeta, que tinha o nome dado por Deus de Mahar Salal Haas Baz, ou rápido despojo, presa segura, Isaías 8:3, deveria ser o indicador do tempo profético sobre o livramento de Judá que superaria aquela crise. A época em que Isaías 7:14 foi pronunciada, a profetisa mencionada em Isaías 8:3 seria uma virgem, conhecido pelo rei Acaz e sua corte como sendo a noiva de Isaías. Talvez ele fosse viúvo por essa época. Sua esposa seria a mãe de Saar-Jazub, um resto volverá, mencionado em Isaías 7, verso 3. Antes de Isaías casar-se, o Senhor revelara ao profeta que seu primeiro filho com essa jovem piedosa seria um menino. E o Senhor lhe disse que o nome deveria pôr no garoto. Corra ao despojo e presa está fugindo. Esse é o sentido de Maher Salal Has Baas, cuja intenção seria encorajar os invasores assírios contra a coaligação entre Damasco e Samaria. A época em que esse menino atingiu a idade de 12 anos, as regiões de Israel estavam tão dessoladas pelos assírios que grande parte só serviria de pasto. Os antigos agricultores, plantadores de trigo e donos de pomares viram suas propriedades reduzidas a uma vaca nova e 2 ovelhas, conforme Isaías 7, verso 21. Esses fazendeiros de outrora viviam agora numa dieta de manteiga e mel, Isaías 7, 15 e 22. Torna-se claro, portanto, que o segundo filho de Isaías serviria como um tipo de Emanuel vindouro. No entanto, fica claro, por causa do que segue, que existe ainda uma pessoa muito maior à vista, a qual viria como o antitipo divino humano, e seria esse o Emanuel, o Deus encarnado e significativo que a Palestina, a partir dessa época, deveria ser conhecida como a terra do Emanuel, Isaías 8, verso 8. Tua terra, ó Emanuel. Temos aqui algo muito mais significativo do que a terra de Maher Salal Has Baz, por causa do Emanuel. O povo e a terra de Israel teriam a garantia de um papel importantíssimo no programa de Deus para a nossa redenção. Viria aquele poderoso Redentor que fora prometido em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Tradução apropriada para a expressão hebraica Bi-Had, Príncipe da Paz. O verso 7 fala de seu papel messiânico. É claro que essa passagem refere-se ao Deus encarnado, o Rei divino humano, Jesus Cristo, cujo reinado soberano
durará eternamente, pois ele é o eterno. Confirmada essa referência a Cristo, Isaías 7,14, assim diz o Novo Testamento em Mateus, capítulo 1, verso 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado por nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Talvez fosse apropriado um breve comentário a respeito da palavra hebraica equivalente à virgem, empregada em Isaías 7,14. O significado da raiz alma é moça ou mulher jovem, portanto não é um termo preciso para virgem como o de Gênesis 24:16, onde fala de Betulá, que é definido com referência a Rebeca como uma jovem que nunca manteve relações sexuais. No entanto, também é verdade que as 7 ocorrências da palavra alma no singular nas Escrituras nunca se refere a uma moça que perdera sua virgindade, mas sempre a uma jovem não casada e casta, conforme também Gênesis 24:43, em que Rebeca, virgem, Betulá, também é chamada de alma. Portanto, segundo o emprego hebraico dessa palavra, ela equivale à ideia de virgem, ainda que seja menos precisa do que Betulá. Devemos observar que alma era um termo ideal para descrever o duplo aspecto da profecia de Isaías 7,14 sobre o Emanuel. A futura mãe do antitipo, a noiva de Isaías, era uma virgem até a noite de seu casamento. Também Maria era virgo intacta, a pessoa em que o anjo lhe anunciou que seria a mãe de Jesus. José não coabitou com ela, senão depois do nascimento de seu filho, primeiro filho, segundo Mateus, capítulo 1, verso 24 e 25. Outro detalhe que nós vemos aqui em Isaías 7,14 e o cumprimento em Isaías 8,3 é que muitas profecias bíblicas têm duplo ou até mesmo triplo cumprimento. Há um cumprimento mais próximo, que é o que acontece aqui em Isaías 7,14 com Isaías 8,3, e há um cumprimento mais distante, que acontece com o nascimento de Jesus. Que Deus te abençoe e que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.